Olá pessoal, hoje nós iremos falar a respeito de mais um recurso muito legal, complexo, mas interessante da língua inglesa, chamado de phrasal verbs, né? Os phrasal verbs, alguns alunos, eles acham complexo estudá-los e falam assim, professor, por que a gente tem que saber sobre phrasal verbs se existem sinônimos mais fáceis, né, que a gente pode substituí-los? Bom, é o seguinte, os phrasal verbs, infelizmente ou felizmente, né, esse é um ponto de vista, eles são muito usados pelos nativos da língua inglesa, no seu cotidiano, na fala do dia a dia e em todos os meios de comunicação. Então não tem como a gente fugir desses phrasal verbs, desse recurso, né, desse recurso. Então, o que são os phrasal verbs, resumidamente? Os phrasal verbs são verbos que recebem uma partícula ou duas, normalmente essa partícula são preposições, né? Às vezes advérbio, e eles viram outros verbos, ganham outros significados na maioria das vezes, né? Então, vejamos aqui um exemplo de phrasal verbs originados do verbo take, né? O verbo take, de maneira geral, é tomar ou levar, né? Então, take, aqui só são alguns exemplos, não são todos os phrasal verbs que vêm do take, né? Eu tenho aqui o take up, take after, tem aqui o take in, né? Take off, take down, aqui embaixo, verdezinho, ó, rosa, take back, tem o take over, take on, só para vocês terem ideia de como se transforma um verbo em phrasal verb, né? Então, só a título de exemplo aqui, ó, só para você ter uma ideia, esse phrasal verb aqui, ó, take down, o take down, down, né, a partículazinha down, ela é normalmente dando a ideia de para baixo, né? Então é muito usado hoje o take down, essa palavra take down, nessas lutas de MMA. O cara fala assim, o cara take down o outro, derrubou o outro, take down, levou para baixo. Às vezes fica fácil de entender o phrasal verb por causa da preposição, né? O take, né? O verbo take, né? Levar. Então, ele levou para baixo, ele derrubou. Mas nesse caso aqui, desse exemplo aqui, ele não está tão óbvio, né? O take down aqui, nesse contexto que ele escreveu essa frase, the students took down the lecture, está no sentido de write down, de escrever, né? Então, the student took down. Por que não botou take down, botou took? Porque ele quis botar um contexto no passado. Então, preste atenção nisso. Os phrasal verbs seguem a regra que o verbo que originou ele segue, né? Então, o passado de take é took, né? Então, ele escreveu no passado, então fica the students took down the lecture, né? Os estudantes escreveram a palestra, né? Às vezes também, esse aqui que também dá um sentido um pouco óbvio de entender dependendo do contexto, take back, né? Levar de volta, né? O back é voltar, né? Então, só que é um contexto um pouco específico esse take back, né? Eu posso pegar e take back, devolver alguma coisa para você, né? No caso aqui ele botou o seguinte, return something to place where it was bought, né? Retornar alguma coisa do lugar de onde foi comprado. Você comprou uma televisão, por alguma razão não gostou e foi devolver. I took that TV set back, né? Took, novamente ele botou no passado, né? Eu devolvi, né? Take back é devolver aí nesse caso, né? Devolvi aquele aparelho de TV, né? Bom, aí tem o take off, take over, né? Take on. Olha esse exemplo aqui, o primeiro, take up, só para você ver ele em outro formato, né? Ó. Ele aqui já está usando o present perfect, né? A estrutura do present perfect sempre é sujeito, no caso é o son. Depois vem o verbo have ou has, se for recheate, no caso é has. E o take aí, ele está no passado particípio, que o passado particípio de take é taken, né? Então, son has taken up jogging, he likes it. Né? Take up aí, nesse caso, é start a new hobby, né? Começar um hobby novo. Então, o Sam, ele começou, né, a dar uma caminhadazinha, né? Aquele jogging, aquela corridinhazinha leve, aquela carreirazinha no cearenseis falando, né? De tardezinha, normalmente, ou de manhã cedo. Bom, aqui só são alguns exemplos para você ver como é que um verbo se transforma em phrasal verbs.
né? Vamos ver aqui mais exemplos. Temos aqui também com break, né? O break, de maneira geral, é quebrar, né? Então, temos vários phrasal verbs com break, é o break up, né? Tem o break away, breakdown, breakdown, o breakdown em 3 sentidos aqui, ó, break even, né? Break even, né? Break in, break into, break out. No caso do break aqui, normalmente é no sentido de quebrar, mas aí depende do que você vai quebrar, né? De maneira bem grosseira é quebrar, em todos os sentidos que está aí praticamente, né? Mas tem as suas especificidades, né? Então aqui, ó, o break up, que é muito usado. Break up se usa quando você acaba o relacionamento com alguém, né? Então, ó, she broke up with her boyfriend last week, ou last week, né? Last week quer dizer semana passada. Então, o verbo tem que ir para o passado. E o passado de break é broke. Então, escreveu aí, ó, she broke up, ela terminou o namoro, né? Break into, né? Break into aqui no sentido não é de quebrar, mas é de abrir algo para começar a ser usado, né? Então você vai abrir um pacote de biscoito, né? I finally broke into the second package of cookies. Eu finalmente, né, abri, né? Rasguei, quebrei o segundo pacote de biscoito, comecei a comer, né? Bom, o break in sempre dá aquela ideia de para dentro, de dentro, né? Enter a place by forcing ou illicit means. Break-in, normalmente você vê muito em filme policial, os caras quando vão arrombar a porta, né? Uma janela. Então, someone broke in and stole his radio. Alguém invadiu, né? E roubou o seu rádio, invadiu sua casa e roubou o seu rádio. Né? Não botei a palavra casa aí, mas como é broke in, é no sentido de que entrou naquele lugar, né? No caso aí, pela lógica, é a casa. E aí vai, né? Aqui alguns exemplos com break, outros exemplos, né? Então aqui, ó, esse breakdown aqui, o último, no sentido de digest, né? De digerir, né? Não deixa de ser quebrar as moléculas, né? Então, ó, his stomach took a while to break down his food, né? Então, o seu estômago demorou um tempo para poder digerir a comida. Bom, vamos ver aqui, ó. Get. Get é um verbo que origina muito phrasal verb. Muito usado, muito comum. Acho que é um dos mais comuns, se não for o mais comum. Então, tem o get after, get into, get out of, né? Get out of, get on, get back, né? Get behind, get together, get off ou get off, get up ou get up, né? Get in. Então, o get, de maneira geral, é obter, né? Pegar, mas no caso aqui ele vira completamente outros verbos, né? O get up, que é muito usado no sentido de se levantar quando se acorda, por exemplo. Que hora você acorda? O cara fala assim, I get up every day, 6 a.m., eu me levanto, né? I get up todo dia, 6 horas. Olha aqui, olha. Ele usou aqui to stand up, né? Ficar de pé. Então, I got up from the chair, eu me levantei da cadeira, usou o passado de get é got, né? Então, os phrasal verbs vão seguir o exemplo dele. Então, I got up, ou got up, né? Got up from the chair and opened the door. Eu me levantei da cadeira e abri a porta, né? Get out of, né? No sentido de to avoid, evitar, né? The only way of getting out of or get out of housework is to be ill, né? A única maneira de evitar o serviço de casa é ficando doente, né? Bom, tem aí outros exemplos muito comuns, né? E vocês dão uma olhadinha aí, é só para vocês saberem que existem esses outros verbos. Mas o que eu escolhi hoje, pessoal, é o verbo look, né? Eu escolhi um específico para vocês verem várias variações dele e a gente vê várias situações diferentes. Então, look, de maneira geral, é o que você está vendo aí no desenho, é o olhar, que é o significado que a maioria dos alunos conhecem, né? Hoje em dia, no mundo moderno, vocês vão ver um phrasal verb que os alunos confundem um pouquinho, porque tem uma partícula que acompanha ele hoje, e já já a gente vai falar sobre ela. Então, outro sentido do look é no sentido de parecer, né?
Você olha essa mulher, por exemplo, aqui, ó, bem bonita, bem, né, bem vestida, combinando tudo. Então, alguém pode chegar para ela e dizer assim, ó, you look elegant. Você tá elegante, né? Você parece elegante, tá bem vestida, né? Você vê esse meninozinho aqui, ó, carinha de nerd, você, rapaz, aquele menino ali, he looks intelligent, ele parece inteligente, né? Então, nesse sentido, né? A gente vê essa família bem bonitinha aí, sorrindo, saudável. They look a beautiful family, né? Eles parecem uma família bonita. Bom, esses são os dois sentidos bem basicão do look. Mas o look ele recebe partículas que o transformam em phrasal verbs. Vamos ver alguns deles. Para esse que eu estava falando, ó, look like, like, né? Like os alunos acham que é sempre gostar, ou agora no mundo moderno curtir, né? Que não deixa ser gostar, né? Bom, mas aí no caso, esse like aí está no sentido de como, né? Look like é quando você compara a duas coisas, né? Então, olha aqui, a gente vê esse senhor aí, esse rapaz, esse homem aí, e ele está lembrando com a figura do Shrek. Então, eu posso falar assim, he looks like Shrek, né? Então, ele parece com o Shrek. A gente vê essa meninazinha fazendo a careta igual a da mãe dela, o olhozinho parecido, o jeito que fecha o olho, o nariz. Então, she looks like her mom. Ela parece com a mãe dela, né? Bom, lembrando que eu posso falar, comparar de outras maneiras. Esse que é apenas mais um recurso, né? Que eu posso usar nesse tipo de situação. Né? Vamos ver mais phrasal verb com look. É o look at, né? Look at. O look at, de maneira geral, a mais comum é quando a gente olha para um lugar específico, né? Então, ó, he turned, né? Esse é o primeiro exemplo aqui, ó. He turned, ele se virou, né? And looked at her, e olhou para ela, né? Então, ele se virou e deu uma olhadinha para ela lá, pá, né? Então, nesse sentido. Lembrando que o verbo está no passado, ele vai seguir a característica de como o verbo que origina ele se comporta. E vai se comportar igual. No segundo exemplo aqui, ó, management, né? Olha, a gente vê assim nessa figura aqui, o rapaz cortando dinheiro, quer cortar os custos, né? Os gastos. Então, management is looking at ways of cutting costs. A gerência está considerando, né, está levando em conta, está olhando uma forma, né, de cortar os gastos. Também tem esse sentido o look at. Tá aqui no caso está no presente continuous, né? Terminando em ing. No outro exemplo aqui, ó, né, a ponte quebrou, aí tem chamaram o engenheiro, né? Então, ó, we will need to get an engineer. Nós precisaremos, né, para conseguir um engenheiro, chamar um engenheiro. To look at the bridge, para olhar a ponte no sentido de examinar. Então também tem esse viés também de examinar. Poderia falar to examine, né? To check the bridge, né? Bom, lembrando que a gente sempre estou falando recurso para mostrar a vocês que são maneiras diferentes, são ferramentas a mais que nós temos para variarmos nossa maneira de se comunicar, né? Aqui, um outro exemplo aqui, o look after, né? After, ao pé da letra, quer dizer depois, né? Essa preposição, mas no caso aí, look after é o cuidar de, tomar conta. Então a gente vê, ó, né, essa meninazinha tomando conta do bebezinho, né? Sei lá, os pais do menino saíram e pediram para ela tomar conta do bebê, ou então a irmãzinha mais velha, né? Aí tem essa frasinha, por exemplo, aqui, ó, please, por favor, look after my little boy, né? Por favor, tome conta, olha aí, meu garotinho, meu filho, olhar no sentido de tomar conta de, né? Esse rapaz aqui, né? Bem famoso, Batman, ele chegou pro cara e disse assim: Do you want me to look after your car? Você quer que eu tome conta do seu carro, né? Look after, né? Um exemplo bem bonitinho aqui, bem legal esse aqui, esse último. Look after what you have and it will grow. Look after what you have and it will grow. Tome conta, né? Cuide do que você tem e crescerá. E ele crescerá.
Bom, temos mais outro exemplo aí com up, né? A preposição, a partícula up aí, ela normalmente é no sentido de para cima, em cima, né? Então a gente vê esse menino aqui olhando para cima, né? Pois o look up, o up dá essa ideia de para cima, né? Então ele está olhando para cima, então a gente poderia usar um exemplo como esse aqui, ó. I looked up the ceiling to check the drip, né? Então eu olhei para o teto, né, usou o passado aí, para verificar a goteira, o gotejamento. Né? Esse outro exemplo aqui, o segundo, ó, if I can't read at all, se eu não puder de jeito nenhum ler, né, I'll look up, futuro, né, com will abreviado aí, look up the words, eu pesquisarei as palavras. O look up tem esse viés aí, é muito usado, no sentido de pesquisar, de olhar algo específico, né? Normalmente você olha no dicionário, no computador. Também tem esse significado aqui, ó. I looked him up when I went back to Fortaleza, né? Eu o visitei, tá no passado. Lembrando que os verbos terminam em ED, né? São passados, são verbos regulares que estão no passado. Então, I looked him up, novamente enfatizando que é mais um recurso para se expressar uma ideia dessa forma. Eu poderia, em vez de usar o look up, no sentido de visitar, eu poderia usar o verbo visit, né? Ou I'm going to I visited him, ok? E tem outras formas também de falar a mesma ideia. Só estou mostrando um recurso com o lookup, ok? Sempre enfatizando isso. Então, I looked him up when I went back to Fortaleza. Eu o visitei quando eu voltei para Fortaleza. Então, esse look up também tem esse viés de visitar, esse significado. My prospects for a job are looking up. Também tem esse outro sentido, né? No sentido de melhorar a coisa, look up no sentido de melhorar, estar melhorando, né? Então, aqui está no present continuous, então a coisa está acontecendo, né? Está em progresso, então minhas expectativas para um trabalho estão melhorando, ok? Look into, né? No caso, o look into tem um viés, um sentido muito de investigar, fazer uma pesquisa de investigação para descobrir, tentar descobrir algo, pesquisar, né, nesse sentido de investigar. Então, ó, we must look into the matter of the missing checks. Esse primeiro exemplo aqui, nós precisamos, lembrando que o must quer dizer precisar com a obrigação, né? Então, we must look into the matter. Nós precisamos investigar o problema, o caso dos cheques desaparecidos, né? Segundo exemplo, Agent Ryan seems to be acting suspiciously. O agente Ryan parece estar agindo de forma suspeita, né? Aí, vírgula, então aí ele fala assim, I look into it. Usou um futuro, né? O cara está agindo de forma suspeita, ele vai dar uma checada, eu vou dar uma olhada, eu vou investigar a coisa, né? A federal grand jury is looking into the charge of misconduct. Um júri federal está investigando as acusações de má conduta. E o último aí, the police looked into the disturbance. A polícia investigou a confusão, ok? Temos aí o lookout e o lookout for, né? O lookout, out, quer dar essa ideia de fora, normalmente, né? Mas ele é muito usado nesse sentido da primeira ideia aqui, ó, que é essa figurinha aqui, ó, o sustozinho, e lookout é muito usado no sentido no imperativo de cuidado, né? Ó, lookout, there is a car coming, né? Cuidado, tem um carro vindo, né? Então, muito usado nesse sentido de cuidado, né? Cuidado no sentido de prestar atenção, né? Mas o lookout, na sua forma mais fácil e básica, né? Pode ser esse, ó, ela olhando pela janela, né? Tá olhando para fora, então poderia dizer assim, ó, nessa segunda situação aqui, ó, she's looking out the window, ela está olhando pela janela, dando a ideia que ela está olhando para fora, né? E quem aqui não conhece The Loud House, né? The Loud House é uma família com, acho que são 10 mulheres e um menino, coisa assim, né?
Bom, eu só botei as meninas aí, porque tem as mais velhas, né? Então, normalmente o irmão mais velho ajuda também na criação, nos cuidados, muitas vezes. Então, eu tenho essa frasezinha aí, essa última, ó. I'm the oldest, eu sou a mais velha, né? Sou o mais velho, não sei, né? And I always look out for my young sisters. E eu sempre tomarei conta das minhas irmãs, né? Vou tomar conta, não. Aqui eu usei o look out for, mas poderia usar look after, take care, né? Existem outras maneiras de falar a mesma coisa, tá bom? Lembrando que são recursos. Temos aqui também o look for. Look for é muito usado no sentido de procurar, né? De estar buscando encontrar algo. Então, olha aqui, ó, essa situação aqui do rapaz na internet, procurando namorando, procurando um amor na internet. Então essa situação poderia ser definida assim, ó, some people look for love on the internet. Algumas pessoas procuram, look for, né, amor pela internet, na internet, né? Essa situação dele aqui, ó, tá procurando emprego, estava procurando, no exemplo ele botou no passado contínuo, no passado que estava em andamento, ó. He was looking for work as a salesman. Ele estava procurando, buscando um trabalho como vendedor. E o último cachorrinho aqui parece que escondeu o osso dele, está atrás, né? Ver se acha de novo lá o osso dele. Então, eu poderia se expressar assim, ó. The dog is looking for its bone. O cachorro está procurando o seu osso. Aqui já está no presente contínuo, a ação está acontecendo no momento da fala, né? Bom, vendo só a diferença aqui da do meio, que está no passado contínuo, né? O verbo está no ing, o look, mas o verbo que vem antes é o be no passado, o que é passado contínuo. Já o presente contínuo, né? Tá no, também o verbo está com ing, e antes o verbo be está no presente, né? Na situação do meio aqui, was, a ação estava em andamento no passado, só para lembrar, né? E na terceira situação aqui, na última, a situação está em andamento, não estava, está. Ok? E, pessoal, temos também um muito usado, é o look forward to. Look forward, no sentido de estar ansioso, mas é uma ansiedade normalmente positiva, né? A gente vê ela aqui, ó, pensando nele, ela, né, como se ela quisesse vê-lo novamente, saber sobre ele novamente, ter notícias dele. Então, poderia expressar dessa forma. I look forward to hearing from you soon. Ou espero, né? Eu estou ansiosa para ouvir notícias suas, né? De novo, em breve, né? Essa aqui, ó, tá ansiosa pensando aqui no dia da formatura dela. Então, já está usando até a roupa, né? She's looking forward to graduating from college. College aqui é um falso cognato, não é colégio, é faculdade, ok? Nessa situação do meio aqui, ó, she's looking forward to graduating from college. Ela está ansiosa, está na expectativa de ir, né? E ele aqui, é o que acontece muito conosco, na última semana a gente já está tudo sem dinheiro, tudo esperando que o salário caia na conta de novo. Então, ó, he's looking forward to getting his salary. Ele está ansioso, né? Está esperando, na expectativa de receber logo o seu salário, ok? Bom, pessoal, é isso, né? Fiquem atentos aí. Só lembrando, né, que esses só são alguns exemplos para vocês terem uma ideia do que são os phrasal verbs. Então, fiquem atentos aí também na atividade que vai seguir a videoaula. E teremos um encontro no Google Meeting quinta-feira para discutirmos sobre a atividade. Ok? Não essa, mas a atividade 2. Ok? A anterior a essa.